Vem cá, você já teve medo de parecer infantil? Se você é um adulto funcional que paga seus boletos todo mês, reclama toda vez que eu sei, mas paga, e tem medo de ser visto como infantil, este vídeo é pra você. Hoje a gente vai falar desse medo, desconstruir alguns conceitos equivocados que você provavelmente tá carregando ainda. Vamos finalizar com uma alternativa, como uma porta de saída, uma outra forma de lidar com isso. A gente vai aprendendo uma simbologia, um conjunto de códigos que sinalizam para nós que algo é infantil e que algo é do adulto. Como qualquer conceito que as pessoas morrem de medo, a gente precisa aprofundar para entender o que é ser infantil, o que é um comportamento infantil, o que é parecer infantil. A gente vai aprendendo uma série de códigos, de símbolos que nos informam rapidamente se algo pertence ou não pertence a uma determinada categoria. O problema é se a gente enrijece muito esses códigos e a gente cria um conceito muito rígido que não permite que você se expresse com maior naturalidade. Um exemplo disso é as cores. A gente foi aprendendo a associar certas cores a crianças, a bebês até mesmo, e certas cores ao adulto. Então, em geral, a gente é educado para que o adulto use cores escuras, cores sóbrias, cores que transmitam seriedade. Então, um dos elementos que a gente mais vai instaurar na mente das pessoas que significa ser adulto é a seriedade. A responsabilidade, mas aqui em especial eu quero provocar para esse senso de responsabilidade com peso gigantesco. A gente vai modelando o pai e mãe, o comportamento dos mais velhos, e a gente aprende a performar ser adulto com as mesmas falas, com as mesmas narrativas. Então, se o seu pai chegava em casa reclamando do trabalho, provavelmente você aprendeu a reclamar do trabalho sem nem ter questionado se fazia ou não sentido. Se a sua mãe, toda vez que fazia as tarefas de casa, ela fazia aquilo com uma cara de peso, com uma expressão muito pesada, pode ser que hoje, quando você vai arrumar e limpar a sua casa, você traz a mesma afeição, mesmo sem perceber. A gente não é tão independente assim na forma como a gente age. A gente pode se tornar independente, mas primeiramente a gente vai ser uma réplica daqueles que vieram antes de nós. Se isso é uma boa ou uma má notícia, aí você avalia, você quer continuar com esses padrões? Esses padrões são saudáveis e funcionais? Eles te ajudam? Porque se eles não forem saudáveis e funcionais, eu te convido para olhar para quebrar esses padrões e para criar uma nova referência de como você quer tocar a sua vida. Uma vez eu vi uma pessoa, que eu não lembro quem, falando para a gente fazer um certo experimento, para a gente pedir para as crianças imitarem os adultos e apenas observar a feição, os gestos, a postura. O que ela trazia é que a maioria das vezes as crianças imitavam o adulto de forma muito séria, de forma muito rígida. Eles estavam mais ranzinhas, mais bravos, endurecidos. Se as crianças já começam com essa referência, elas quando se tornam adultas e se veem como adultas, elas vão replicar este modelo. Mas quem é que disse que para ser responsável a gente precisa ser ranzinza? Quem é que disse que para levar as coisas a sério a gente precisa estar com peso, com tensão, com rigidez? Será que você aprendeu que para ser adulto você tinha que ser uma pessoa que estava o tempo inteiro preocupada com tudo? Ficar preocupado não é igual a cuidar. Pode ser que você aprendeu as coisas bastante misturadas. As pessoas falavam porque eu amo você, eu me preocupo, porque eu cuido do dinheiro, eu me preocupo, mas preocupação e cuidado são coisas diferentes. Você pode cuidar de algo sem ter uma carga enorme de preocupação sobre aquilo. A preocupação vai entrar muito como um padrão de comportamento inconsciente. Eu repito sem questionar. Não quer dizer que nunca você vai ficar preocupado, mas se você sempre fica preocupado sem perceber, você está no automatismo ou com um padrão muito forte que você ainda não percebeu e não suavizou e não limpou. Claro que eu trouxe meu microfone aqui neste pincel para quebrar com a rigidez do seu adulto. Afinal, uma pessoa séria, ela tem que estar com o microfone preto, sério, ela não pode ter um microfone num pincel. Que ideia é essa? Tá fazendo arte, menina? Mas quem é que disse que a gente precisa estar rígido para fazer coisas com seriedade? A gente pode, inclusive, levar a diversão a sério, a leveza a sério, o prazer a sério.
Conforme a gente vai virando adulto, a gente vai aprendendo, consciente ou inconscientemente, que a gente tem que se desfazer de um mundo de diversão, de prazer, de alegria e de leveza. Como é que não vai aparecer um Peter Pan rebelde querendo que a gente não cresça se a gente tem que abrir mão de coisas tão deliciosas? Mas quem é que disse que a gente precisa abrir mão dessas coisas deliciosas? Será que a gente não pode ter responsabilidade e diversão? Será mesmo que responsabilidade e prazer e diversão são realmente opostas? Será que a gente não pode revolucionar esse conceito e mostrar para o mundo, não de provação, mas de ser a prova viva que a gente pode realizar coisas, ser um adulto funcional e ter uma vida muito divertida, uma vida muito suculenta, uma vida cheia de vida? Se tem uma coisa que as crianças transmitem para mim, é vida. Você olha para uma criança, você vê leveza, você vê diversão, você vê alegria, você fala, tem vida nesse ser humano. Aí você vê um outro ser humano, um adulto indo todo dia pro trabalho, ele volta cabisbaixo. Aí ele começa a segunda-feira cabisbaixo. Aquela pessoa parece que vai perdendo vida, energia vital, ki, prana, ela vai perdendo vida, ela vai ficando uma máquina. Eu acho muito medíocre a gente pegar alguns símbolos de formas, objetos, cores, palavras, gestos e posturas que a gente tem que trazer para trazer seriedade na vida para ser um adulto responsável. Eu acho que a gente pode questionar o que seria um adulto imaturo. Eu não acho que você é um adulto imaturo por usar um moletom azul bebê. Eu posso achar você imaturo pela forma como você lida com os desafios da sua vida. Eu posso achar você imaturo na forma como você reage quando eu não entrego aquilo que você queria e esperava. Se você faz uma birrinha, se você fica irritado, se fica zangado, se você quer me diminuir porque eu não fiz aquilo que você fazia, aí sim eu posso falar de falta de maturidade que o seu adulto está carregando e precisa amadurecer. Mas porque você trabalha com paixão, com entusiasmo, se você vive a vida de uma forma leve e divertida, isso quer dizer que você é irresponsável? Não faz sentido nenhum na minha cabeça. A gente fez o casamento de elementos que não deveriam estar casados. E eu proponho nesse momento este divórcio. Responsabilidade e rigidez. Vamos divorciar esses dois? Se você carrega com você essa alma de criança, mas não por estar infantilizado, mas por continuar mantendo os atributos positivos da criança, normalmente quem vai carregar isso são as pessoas que estão mais conectadas com a sua criatividade, porque elas trazem uma permissão maior do que aquele adulto que está muito rígido. Se você é um adulto que está muito conectado com a sua criatividade e as pessoas pegam no seu pé por conta dos símbolos, querendo dar a entender que você é infantil, que você é uma criança, questione essas pessoas o que seria então ser um adulto. Porque aí você vai ver quão ridículo é o conceito que ela está trazendo, quão desatualizado, que ela simplesmente está replicando o que ela ouviu e não está parando para pensar, não está parando para questionar. Então a gente pode perguntar, você é um adulto que paga as suas contas? Sim. Você é um adulto independente? Sim. Você tem responsabilidade pelo que você faz das pessoas ao seu redor, nas suas relações íntimas? Sim. Você trabalha direitinho, entrega o que você combinou, entrega para os seus clientes? Sim. Então por que raios a gente deveria dizer que você é um adulto infantil? Você tem responsabilidades, mas a forma como você entrega as suas responsabilidades da vida é uma forma leve, é uma forma divertida. Eu realmente acredito que se a gente não se reconectar com esse lado mais leve da vida, vai dar ruim, já tá dando ruim. O que estão acontecendo com as pessoas que estão em muita rigidez, que não estão se permitindo esse lugar de mais ócio, esse lugar criativo, esse lugar contemplativo, esse lugar de brincadeira. Esse lugar de diversão, esse lugar de leveza, de colaboração. Se a gente não acessar esses elementos, a gente vai ficar com uma carência enorme no nosso sistema. Tudo aquilo que está desequilibrado no nosso sistema interior vai dar pau, vai pifar. E a gente tá, como sociedade, já estamos pifando. Você por acaso quer esperar você se aposentar lá na frente com, sei lá, 70 anos talvez, nós vamos nos aposentar, pra aí poder viver seus sonhos, pra aí poder viver uma vida divertida, pra aí poder cuidar das suas relações? Por enquanto você vai ficar nesse modo trator que você tem que ser muito sério, muito responsável? Será que não dá pra gente ser responsável e ser leve ao mesmo tempo? A saída que eu trago aqui para você é: questione quais são os conceitos e verifique se isso é um problema na sua vida ou não. Então eu tenho esses comportamentos que as pessoas dizem que são infantil. Ai, você usa roupas claras, você usa um microfone num pincel, isso é infantil. Eu vou questionar, mas
Que prejuízos isso traz na minha vida? Eu tô deixando de ter responsabilidades? Eu tô impactando negativamente as pessoas ao meu redor? Não, pelo contrário, eu tô aqui todo dia trazendo conteúdos pra inspirar as pessoas pra viver melhor. Você acha que realmente eu tô sendo infantil, que eu tô sendo imatura fazendo isso? Aí é um problema de conceito seu, meu amigo. Eu não tenho esse conceito. Agora, se eu tiver com dificuldade de lidar com frustrações na minha vida, aí eu vou olhar pra uma imaturidade emocional que eu vou desenvolver. Aí sim, uma maturidade de lidar com as minhas emoções, aí sim. Mas você não vai me convencer que um adulto rígido tem bastante intimidade com as suas emoções, né? É o contrário. É isso a provocação de hoje. Espero que você possa questionar todos esses julgamentos que as pessoas estão trazendo pra você e aqueles que você continua carregando com você, que te impedem de aceitar a sua natureza, que te impede de ter uma vida talvez com uma energia mais infantil no sentido de ânimo, de entusiasmo. Talvez você seja uma pessoa que as pessoas sempre acham que você tem menos idade, mas não pela falta de maturidade, pela leveza, pelo viço, não só da pele, mas pelo viço que você traz pra sua vida. E eu, se fosse você, encararia isso como um grande elogio. É isso por hoje e até o próximo vídeo.